Olá pessoal, meu nome é Antônio de Carvalho, eu sou professor universitário, advogado e formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba em 1972. Eu tenho o imenso prazer de falar com vocês e anunciar que toda semana, por alguns minutos, nós iremos apresentar algum tema, seja de direito ou de filosofia ou alguma questão sobre análise política. E quero dizer também que eu sou mestre pela Universidade Internacional de Andalucia, na Espanha, com o título de Master Universitário em Teorias Críticas e la Democracia em Iberoamérica. E mestre também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fui professor na Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo e também professor da UNAERP, no campus do Guarujá. Atualmente, advogado. E toda semana a gente vai trazer para vocês algum assunto de interesse geral. Hoje a gente trouxe um tema bastante interessante e muitos juristas, muitos advogados ainda não se deram conta desse grande jurista chamado Ferdinand Lassalle. O que há de interessante em Ferdinand Lassalle é que ele trouxe para análise, para o direito, para a observação de todos, que na verdade nós não temos uma única Constituição. Para Ferdinand Lassalle, nós temos duas Constituições em vigor. A Constituição escrita e a Constituição histórica. No Brasil, nós podemos dizer que a Constituição escrita é a Constituição Federal de 1988, né? E a Constituição histórica, na verdade, é a Constituição que vigora em cada momento histórico, em cada dia de nossa vida nacional. A Constituição histórica é aquela força que determina as regras e o comportamento da política e das tendências ideológicas do poder. Nós temos, por exemplo, na Constituição histórica, que é composta pela composição de forças de uma determinada sociedade. E essa composição de forças vem de quem? Vem da classe dominante, daquela que efetivamente dita as regras. E essa classe dominante é composta por uma composição de forças de diversos núcleos da sociedade. Temos influência do grupo da economia, de grupos internacionais, das forças armadas, de sindicatos. Depende em cada momento quem estiver ditando essas regras. E atualmente a gente tem uma Constituição histórica vigorando no Brasil. Nós estamos no ano de 2019 e a gente percebe que muitas regras da Constituição escrita não vêm sendo cumprida. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele muitas vezes muda a interpretação e por força dessas pressões da Constituição histórica, que é determinada pela composição de forças que determinam as regras no momento. Então, vocês verão muitas vezes o Supremo, que é um dos 3 órgãos do poder. Na verdade, se costuma dizer que nós temos que o poder se divide em 3 partes: legislativo, executivo e judiciário. Na verdade, para a Constituição escrita, só haveria um poder, que está na Constituição. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Então, o que seria o que se diz de 3 poderes? Na verdade, eles são órgãos do poder. Porque nós, numa democracia, só teria um poder, que é o poder do povo. Mas, pela Constituição,
foi criado 3 órgãos para administrar o país, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Agora, voltando a Ferdinand Lassalle, nós observamos que muitas vezes o Congresso Nacional viola essa Constituição escrita. E o próprio Supremo viola essa Constituição escrita. E também o Executivo viola essa Constituição escrita. Por que isso ocorre? Porque a Constituição histórica, que é a composição de forças que determinam as regras do momento histórico, de cada situação, de cada momento histórico, é que determinam as regras. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal também é um órgão político, tal como é o Congresso Nacional e tal como é o Executivo. Nós não podemos enxergar o Supremo Tribunal Federal como apenas um órgão da jurisdição. Ele é um órgão também político. E que a gente tem que prestar atenção cada dia, cada momento, observando a mídia, as informações que saem nos diversos jornais, é que essa Constituição escrita vem sendo violada a cada momento. Isso porque o que está vigindo hoje mais o país é a Constituição histórica do que a Constituição escrita. Então, quando o país tem plena democracia e o poder emana realmente do povo, nós temos uma democracia e essa Constituição escrita é obedecida ipsis literis. Mas, no momento, diante dos últimos fatos que vem ocorrendo no país, vocês podem observar que está mais valendo a Constituição histórica do que a Constituição escrita. Eu quero dizer para vocês que toda semana a gente vai trazer um tema de interesse geral e quem tiver interesse de nos ouvir, vocês podem clicar aí, colocar o dedinho no sininho e nessa oportunidade vocês vão perceber que a gente entrou com algum assunto de interesse de vocês. Eu quero agradecer a atenção de vocês e a gente vai se encontrar na próxima semana. Muito obrigado a todos e um grande abraço.